Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30. Aquele momento onde, por 10 minutos, a gente reflete sobre algum tema do cenário político, em geral, nacional. Não que a gente não possa vir a falar de questões internacionais aqui também, mas, em geral, o nosso prato principal, o cardápio, costuma ser política nacional. E tem muita coisa rolando, mas tem uma que me pareceu bastante alvissareira, até porque eu fico imaginando, né, o que passa na cabeça de um colunista que resolve usar o seu espaço para ele conduzir a política de um país. Mas acontece que algumas pessoas fazem isso. Outro dia, a Eliane Cantanhede estava aí dizendo para a terceira via que era hora de todos caminharem com o Moro, porque o Moro, sim, quando o Moro escova o dente, os dentes dele brilham mais do que os dentes dos outros, que quando ele enxágua a boca dele fica mais bem enxaguada que a dos outros. Um monte de qualidades do Moro, né? Porque agora a mídia cobre até a hora da escovação dental do marreco. Virou uma coisa assim catatônica. O Lula foi para a Europa, ficou lá recebido por um monte de chefes de Estado, com todas as honras, e resultou em uma coluninha aqui, um comentáriozinho acolá. Agora o Moro bota um chapéu de sertanejo, de cangaceiro, e aparecem todas as fotos e saudam. Nossa, que grande líder está surgindo lá. Então, enfim, os colunistas gostam disso. E o Juan Arias, que é um colunista do El País, bastante polêmico, ele lançou uma tese que foi reverberada pela imprensa. Eu trago aqui para a gente discutir, né, no espaço do Fala Rovai, o que você acha disso. Você pode comentar, né? É importante, pode até abrir uma enquete ao vivo. Você é a favor de quem seja o vice-Lula? O Ciro, o Alckmin ou outro? Para a gente ver o que acontece no final desse Fala Rovai. O Arias diz o seguinte: olha, o título dessa coluna não é brincadeira nem fake news, é uma reflexão. Né? E é uma reflexão, segundo ele, em que sentido? Nós temos um governo muito ruim, um governo que remete aos tempos da ditadura, um governo que está corrompendo as instituições, que é altíssimo risco para o futuro da democracia no Brasil. E, segundo Arias, é que há uma possibilidade, ele enxerga uma possibilidade de recuperação do Bolsonaro. Sequer o Arias fala da candidatura a Moro. Ele fala assim: a perspectiva é que os meses que faltam para a sucessão e reeleição de Jair Bolsonaro sejam duros e difíceis. Há hipóteses para todos os gostos. Uma coisa que parece certa é que o presidente não deixará o cargo nem será retirado dele antes do fim do mandato, que, aliás, eu venho dizendo aqui sempre. E aí ele vai falando até ele chegar no momento e dizer o seguinte: ele ainda poderá se recuperar e chegar à reeleição mais forte do que se imaginava. Eu também acho que isso pode acontecer. Acho que o mais forte do que se imaginava hoje não é o tão forte para poder ganhar do Lula. Mas, enfim. Aí ele continua: sua entrada triunfal no PL, um dos partidos do poderoso Centrão, seu reforço no Supremo Tribunal Federal com mais um ministro indicado por ele, a chegada à política do ex-juiz Sérgio Moro, temido pela velha política, ou seja, nas contas do Arias, a entrada do Moro, inclusive, fortalece o Bolsonaro, porque essa direita mais fisiológica, pragmática e que não quer a judicialização da política, vai se jogar na candidatura do Bolsonaro com mais força. Faz sentido? Pode fazer, mas não é isso que a gente está vendo. Poderia fazer. É que esses caras são tão cara de paus e sabem que o Moro é tão picareta que, na prática, quem tiver com ele vai ter salvo-conduto, como tiveram os tucanos todos durante o processo da Lava Jato, como teve Fernando Henrique, como teve Aécio, como teve Alckmin mesmo, como teve Serra, como teve todos os políticos do PSDB. Nenhum foi abarroado pelo Titanic da Lava Jato.
todos conseguiram suas vidinhas tranquilamente. Alguns com casos muito mais... Luiz Nunes Ferreira e tantos outros que tinham esqueletos no armário muito mais vultuosos do que os próprios petistas que foram presos. Então, o mundo da política, o Arias pode ter razão, olharia o Moro assim, será que dá para ir com esse cara e lá na frente ele me salvar de alguma coisa? Mais do que talvez não, temos que derrubar esse marreco antes de ele chegar, porque com Bolsonaro, pelo menos, a gente tem salvo-conduto. Então, essa hipótese dele já é relativamente falha. Então, essa velha política não deve correr como o diabo corre da cruz do Moro. Não é isso que deve acontecer, tá? Ontem, por exemplo, o Moro foi recebido pelo Mendonça Filho em Pernambuco. Mendonça Filho é aliado do pernambucano lá que foi ministro do Lula, o Lira, que foi ministro do Lula. É o Lira? Não, o Lira é o presidente da Câmara. Enfim, de um dos bolsonaristas top de linha aí, que foi ministro do Lula e que é aliado do Mendonça Filho lá em Pernambuco. E bingo, tudo bem, quer dizer, eles já estão roendo a corda. O Arias também acredita que o auxílio emergencial vai trazer dividendos políticos para o Bolsonaro. É possível? De que tamanho não parece hoje ser tão impactante. Enfim, a tese do Arias é que o Bolsonaro será um candidato forte e que será o candidato a ser batido. E aí ele migra para a seguinte conclusão. Sendo assim, né, o único candidato que pode derrotar os Bolsonaro, e a tese é certa, é o Lula. Em sendo ele, era preciso que o Ciro, que não tem chance, né, e que é um político experiente, talhado, etc., tal, com formação, com cargos já, com vários cargos no executivo, que ele, então, assumisse a candidatura a vice para não ser um vice decorativo do Lula e aí podendo juntar a esquerda e a centro-esquerda num pacote só para derrotar o Bolsonaro e governar um pacto de reconstrução nacional. Aí ele diz, mas o Ciro atacou o Lula, aí nananã. Isso, qual o problema? Ele fala, qual o problema? E o Alckmin? Essa é a lógica dele. O Alckmin não fez isso também? Só que o Alckmin é mais à direita. E por que com ele pode e com o Ciro não? A tese faz algum sentido? Faz. Eu digo que faria muito sentido se o Ciro não tivesse passado a linha do corguinho. Tem atravessar o corguinho, como se diz lá no interior, tem preço. O Ciro mirou no Lula durante esse último ano inteiro. Desde o dia que o Lula entrou na prisão, foi mais grave. Desde o dia que o irmão dele, o Cid, falou o Lula está preso, babaca, numa reunião no Ceará, que a família Ferreira Gomes elegeu o Lula como seu inimigo político. Não foi como adversário, foi como inimigo. Não se fecha uma chapa, né, numa situação dessa. A relação de um presidente com um vice tem que ser de extrema confiança. Mas e o Alckmin? Talvez não seja essa relação de tão extrema confiança. Mas, ao mesmo tempo, o nível dos ataques do Alckmin contra o Lula e vice-versa na campanha de 2006 não foram tão tóxicos quanto os do Ciro contra o Lula nesses últimos meses, nesse último ano e pouco. Por incrível que pareça, o Alckmin chamava o Lula de corrupto, né? Dizia que tinha o aerolula, que ele ia vender o aerolula, ia usar o dinheiro para fazer escola, tinha toda a onda do mensalão,
né, a corrupção do PT e tal. Mas eles iam a debates e se cumprimentavam, se tratavam bem. O Alckmin vai ao segundo turno e sofre uma fragorosa derrota no segundo turno para o Lula, porque teve menos votos no segundo turno, isso é para lá de humilhante, do que teve no primeiro. E os debates onde eles participaram foram de alto nível. O Lula teve nos debates do segundo turno, enfrentou o Alckmin, dialogou e bingo. Aliás, o erro do Lula talvez não tenha ganhado a eleição naquele primeiro turno, porque não foi no último debate do primeiro turno. Um erro que foi ali, de alguma maneira, praticado em acordo com João Santana. Naquela coisa, não, vai fazer o quê num debate? Os marqueteiros têm essas manias. Não, debate tem alguns espaços da disputa política, tem alguns momentos da disputa política que são icônicos do que é o processo democrático. Você tem que se colocar à disposição, a não ser que as regras sejam absurdas. Aí não, você contesta as regras e não vai. Você faz um debate, organiza contra o grupo de comunicação, mas topa aí. Mas se não aceitar de maneira alguma, aí, principalmente para o eleitorado de centro-esquerda, vira covardia. Buena, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que não me parece uma boa ideia hoje o Ciro ser vice do Lula. Não me parece uma boa ideia. Como também não me parece ser a melhor ideia de todos os tempos o Alckmin ser vice do Lula. Mas me parece algo que faz muito mais sentido do ponto de vista do acordo político que será necessário para governar. Eu discutia com um amigo outro dia, querido, Julian, por WhatsApp, ele é absolutamente contra a candidatura do Alckmin de vice, e eu dizia, a questão que se coloca para mim é que vamos precisar de 200, 250 deputados. É preciso construir desde agora essa base política com um programa claro a oferecer. E onde, nesse programa, a partir das condições de voto da candidatura Lula, se consiga avançar ao máximo antes da eleição, já defendendo essa plataforma política de manutenção das empresas privatizadas, de publicizar mais a Petrobras, de manter os Correios controle do Estado, porque os Correios se tornaram absolutamente estratégicos numa sociedade onde tudo se compra pelo mundo virtual, de fazer investimentos na agricultura familiar. Será que o Alckmin vai se contrapor isso? Será que não assina isso? Quer dizer, esse é um debate que vai ter que, se não assinar, procura-se um outro vice. Isso é bom. Mas é preciso olhar para o candidato e perguntar qual dos dois hoje te agrada mais. Isso é básico. É o Lula quem vai ter que dizer, caudilismo, não. Quem que vai ter alguém de vice tem que estar confortável com essa pessoa. Não pode só fazer um acordo político sem ter tranquilidade naquilo, principalmente num momento como esse, e na situação e na idade que o Lula está. A gente sabe que ele está muito bem de saúde, mas, de qualquer maneira, muito provavelmente, esse será um período de um mandato. O Lula, muito provavelmente, não disputará a reeleição. Então, tem que se olhar para o curto e para o médio prazo. Enfim, candidatura Ciro de vice, o que você acha? Beijos a todas, beijos a todos. Ficamos por aqui em mais um.